pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito prazeroso, um assunto lúdico, um assunto que vai deixar os pais, vai deixar os adultos, idosos, crianças muito felizes em relação a essas descobertas acerca do... Mas antes, vocês vão acionar o Quarteto Fantástico, vocês vão se inscrever, ativar o sininho, vão comentar e compartilhar, porque quando a gente compartilha cultura, conhecimento, a gente leva a luz. E a gente está precisando de iluminar o caminho das pessoas, trazendo informações, conhecimento, cultura. Isso é muito legal, compartilhar conhecimento. É disso que faz a vida do ser humano. Um conhece e compartilha com o outro. E isso faz com que a nossa humanidade tenha uma vida há milhares de anos. Mas é isso, pessoal. Nós vamos conversar sobre este assunto aqui, ó. Exatamente, a gente vai falar sobre o Pinóquio. Este personagem que é muito querido por muitas pessoas. Mas e a história que está por trás do Pinóquio? A gente quase não conhece. A gente conhece a história do próprio Pinóquio, mas o que está por trás, o que motivou a escrita do Pinóquio, e é isso que a gente vai ver aqui. Tem muitas surpresas. O autor Carlo Collodi, na realidade se chama Carlo Lorenzini. Ele nasceu na Itália e adota a palavra Collodi para homenagear a sua mãe, que nasceu numa aldeia próxima a Florença, na Toscana, a 334 quilômetros de Roma. Ela fica situada aproximadamente da cidade de Florença, 80 quilômetros. Mas o Carlo Collodi não era escritor, ele era um jornalista, principalmente jornalista político. Ele tecia várias críticas às situações que o país estava vivendo. A Itália era mais ou menos um Game of Thrones, como foi a Inglaterra durante o período viking, lá por volta do ano 700, 800, e a Itália também, até o século XIX, virada para o século XX, também tinha vários reinos. O reino de Florença, o reino da Calábria, o reino da Sicília e por aí vai. Da Lombardia. E esses, onde fica Milão, esses reinos todos foram unificados depois. Mas isso na virada do século XIX para o XX, teve um processo de guerra civil que o Carlo participou entre 1842 e 1860, que foi a Guerra Civil Italiana por unificação. E o Carlo Collodi faz uma crítica a todas essas pessoas envolvidas, todos os poderosos envolvidos naquela situação e principalmente fazendo com que a Itália, que ainda não era a Itália, tanto é que o Império Romano, ninguém fala Império Italiano, fala Império Romano. Já parou para pensar nisso? Quando se refere à história antiga, fala história de Roma, não fala história da Itália, porque não havia Itália ainda. O país não estava unificado. Você sabe disso. Então, o que ocorreu? Carlo Collodi foi participar dessa guerra civil. Ele se voluntariou e aproveitou-se para escrever críticas, tecer várias críticas, e com isso ele foi censurado. O povo estava passando fome, vivendo na miséria, e as promessas nunca eram cumpridas, as promessas nunca foram cumpridas. E o Carlo Collodi escreve uma alegoria que é exatamente o Pinóquio. O principal detalhe interessante é que Carlo Collodi era maçom. Olha que interessante, ele era maçom, então ele aproveita as ideias da maçonaria e cria uma personagem que é o Pinóquio. E o que ele traz ali? O que ele traz por trás do Pinóquio? Há vários símbolos da maçonaria envolvidos em torno do Pinóquio. Por exemplo, a fada azul é a própria maçonaria. É ela que vai transformar o Pinóquio. O azul é uma das cores principais da maçonaria. É só você se lembrar da bandeira da
França, da bandeira da Inglaterra, da bandeira dos Estados Unidos. A cor azul é predominante ali. Por quê? Porque é a cor da maçonaria, ou uma das cores da maçonaria, uma das principais cores da maçonaria. E os ideais da maçonaria também são os ideais que foram utilizados na Revolução Francesa. Liberdade, o que Pinóquio quer e deseja para todo mundo é a liberdade. Fraternidade, o que Pinóquio quer? Ele deseja que todos vivam em fraternidade. E igualdade, ele deseja que todos aqueles vivam em igualdade, que é o próprio desejo, que são os próprios desejos do Carlo Collodi, os desejos da maçonaria. O que são aqueles fios que fazem com que o Pinóquio seja aquele Muppet, aquele bonequinho? É exatamente um retrato de que quando o homem não está consciente do seu destino, ele se deixa manipular. Quando ele não tem conhecimento, ele não tem o pensamento por si mesmo, ele se deixa controlar pelos ideais dos outros. Quando o Pinóquio rompe isso, ele começa a criar consciência. E ele começa a ter atos de, principalmente, o que é muito comum, todo mundo fala que ele é mentiroso, mas a mentira está retratada em Pinóquio da mentira que ele ouvia, das promessas, das falsas promessas dos políticos. E por que o nariz cresce? Porque está crescendo também a quantidade de pessoas na pobreza, mas ele está retratando fisicamente no Pinóquio o crescimento da pobreza. É um índice que vai crescendo. Então, quanto mais mentiras vão ocorrendo ditas pelos políticos, mais a população vai se tornando miserável. Ou seja, o índice de pobreza vai aumentando. Então, uma situação está ligada à outra diretamente. Então essa é uma crítica muito feroz na obra O Pinóquio, de Carlo Collodi. Se a gente pegar outra personagem principal, o grilo falante, por exemplo, representa a consciência superior. Pode ser Deus ou o que a pessoa interpretar que seja, mas uma entidade superior que vai falando na consciência do Pinóquio, vai tornando o Pinóquio mais consciente. O Pinóquio, querendo ou não, ele vai ouvindo aquela voz que o vai guiando. Além do grilo falante, o Carlo Collodi nos apresenta mais 3 personagens que vão mexer com o lado vão seduzir o Pinóquio a agir de uma forma que não é ética, que são a raposa João Honesto, o gato Gedeão e o menino mau Zé Lamparina. Todos eles vão tentar conduzir o Pinóquio em suas ações, em suas atitudes, para um lado que não é interessante. Tanto é que aparece a Ilha dos Prazeres. O que é essa Ilha dos Prazeres? Ali ele vai encontrar fumo, bebida, jogos, tudo aquilo que pode viciar e corromper o caráter do Pinóquio. E o Gepeto? O Gepeto é o mestre, é aquele que vai moldar o caráter e a estrutura física do Pinóquio. É exatamente o mestre da maçonaria. E o Pinóquio é feito com uma madeira muito importante, que é o pinho. O pinho é o pinheiro de Natal. É uma madeira forte, é uma madeira histórica e que faz com que o Pinóquio tenha aquela estrutura forte. Então, ele sempre vai ter aquela boa educação, aquelas boas características, os bons valores, mas ele vai se deixar levar em determinado momento por aquilo que vai corromper a sua ética. E numa determinada passagem do livro, do Carlo Collodi, ele faz uma referência explícita à questão religiosa. Se a gente for observar lá, pegar o Primeiro Testamento, a gente vai ver em Jonas, as passagens Jonas 1:1 e Reis 2, capítulo 14, versículo 25, em que Jonas é engolido pela baleia.
Ali também tem a questão da baleia engolindo o Pinóquio, e o Pinóquio é arremessado, assim como Jonas, ele é arremessado para fora. E o Pinóquio cai morto. E vem uma outra referência bíblica. O cristianismo fala que Jesus foi crucificado e ressuscitou, voltou à vida. O mesmo acontece com Pinóquio. Pinóquio morre e quando ele ressuscita como um garoto de pele e osso, e ele realiza aquele sonho, aquela vontade que estava dentro dele, que é certificada pela água. A água é como se fosse um batismo. A água é o elemento principal que deu a vida. A vida no planeta surgiu a partir da água. Então, aquela água que está ali, a água do mar, é uma água que faz referência tanto religiosa como na história do próprio planeta, que é a questão de trazer a vida. E não é à toa que Pinóquio está na água e ele recebe a vida. E se a gente for parar e prestar atenção, Jesus tinha o pai carpinteiro. Ele morreu e ressuscitou. Pinóquio tem o pai carpinteiro, Gepeto, e ele ressuscita. Então aquela água é uma água de purificação, a água que lhe concede a vida, se transformando em um menino de real, um menino de carne e osso. Sabendo das críticas que estão por trás de O Pinóquio, a gente começa a entender a história de uma outra forma, de um outro ângulo. O que Carlo Collodi intencionava? Ele intencionava que a maçonaria também pudesse contribuir para a independência ou unificação da Itália naquele contexto histórico. Assim como tinha acontecido com a Revolução Francesa, assim como tinha acontecido também nos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos, sempre envolvendo a maçonaria, sabendo que alguns países têm a maçonaria como elementos fortes dentro da sua sociedade. Estados Unidos, Inglaterra, França, Portugal e o Brasil, esses são elementos fundamentais para que esses países pudessem nascer. Carlo Collodi queria também que a maçonaria produzisse o mesmo efeito em seu país. E através da fábula, já que ele estava batendo muito de frente contra os políticos da época, o clero também, ele cria a fábula do Pinóquio para mostrar e alertar: olha, gente, os princípios éticos são esses aqui. Então é essa a intenção que está por trás de O Pinóquio, está por trás dos escritos de Carlo Collodi. Tanto é que ele só tem um livro, que é o próprio Pinóquio. E a gente pode entender também como a outra interpretação, a busca do autoconhecimento, o que Pinóquio está querendo o tempo todo, a questão de essa dicotomia, dessa luta entre um lado ético e o lado que não é ético, o lado do vício, o lado que corrompe a sociedade, que corrompe o caráter humano. É exatamente isso que Carlo Collodi traz. Sabendo dessa história toda, o Walt Disney faz um filme que é o Pinóquio, em 1940. E o Walt Disney, um detalhe muito importante, também era membro da maçonaria. E ele traz todos esses aspectos que ele já sabia da obra do Carlo Collodi e da biografia do escritor, ele traz para uma animação que explodiu em 1940, também não à toa durante a Segunda Guerra Mundial. A guerra tinha acabado de ocorrer, tinha acabado de acontecer em 1939. E o Walt Disney traz isso a público, traz essa história. O que interessa, se é da maçonaria ou não é, o que importa é que Pinóquio, dentro da história da humanidade, e que se tornou um ícone da humanidade, Pinóquio é uma personagem querida de adultos, idosos, crianças, e que faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa
educação, da nossa busca pela ética. Quando a gente fala para uma criança, olha, não mente porque o nariz cresce, a gente não está pensando nos ideais da maçonaria, até porque esses ideais a gente sabe, mas a gente não vai remeter a eles, né? A gente está remetendo exatamente ao conceito da educação. Não pode fazer isso. A questão da ética, que o tempo todo está na obra de Pinóquio. É importante falar também que Pinóquio é tão imprescindível na história da literatura, e não é da literatura infanto-juvenil ou infantil, mas da literatura de uma forma geral, que ele tem bonecos, filmes. Agora mesmo foi lançado o filme com Tom Hanks, o ator americano Tom Hanks, no papel de Gepeto. E é uma obra esplendorosa, vale a pena ser conferida. Em 2002, o ator e diretor cineasta italiano Roberto Benigni produziu um filme chamado Pinóquio e a Fada Azul. E em 2019, ele mesmo produziu um filme chamado Pinóquio. E agora, em 2022, é lançado um filme, uma animação da Disney com o Tom Hanks no papel principal. É muito interessante que Colode, a cidade de Colode, é uma cidade muito pequena, com pouco mais de 2.600 habitantes. É uma vila medieval, a sua fundação é datada do século XII, ou seja, 1100 e alguma coisa que ela foi fundada. E aquilo que mais atrai as pessoas é o Parque Pinóquio. Existe o Parque Pinóquio na Itália. Vale a pena a gente conhecer. Se você for à Itália, faça uma visita à cidade de Colode e deixe aqui os seus comentários sobre o que você acha do Pinóquio. Escreva para a gente no nosso e-mail. E é um prazer a gente voltar à infância ou beber da fonte do Pinóquio. Mas é isso, pessoal. Deixo aqui um abraço para vocês. Valeu!